Olá, meu nome é Márcio Becker, sou advogado especialista em direito imobiliário. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as funções de um zelador. Na realidade atual dos condomínios, não há dúvida alguma que o zelador hoje desempenha uma função muito importante. Na realidade, hoje o zelador pode-se dizer que é o auxiliar direto do síndico. O zelador hoje funciona como uma espécie de olhos para o síndico, porque muitas vezes o síndico não está presente ao condomínio quando acontece algum fato, quando surge algum imprevisto, mas o zelador não. Ele é uma figura constante dentro dos condomínios. Mas antes de definirmos as funções de zelador, de classificarmos como essas funções funcionam e quais são essas funções, é muito importante distinguir a função de zelador com a de síndico. Síndico tem suas funções, suas competências descritas no Código Civil. Já o zelador não. Já o zelador tem suas competências, suas atividades estabelecidas no Ministério do Trabalho, estabelecidas nas convenções profissionais, onde se estipulam o que pode e o que não pode ser feito. Portanto, não podemos confundir a figura do síndico com o zelador. Não podemos exigir que o síndico desempenhe a função de zelador, que pratique atos que são inerentes ao zelador, da mesma forma que não podemos cobrar um zelador como cobramos um síndico, não podemos exigir do zelador o que exigimos de um síndico. Na realidade, o zelador ele é responsável pela preservação do patrimônio do condomínio, por pequenos reparos, pequenas reformas. Ao zelador não pode ser atribuído um serviço de manutenção grande ou uma reforma mesmo, pois se assim for, estaremos desviando a função de zelador. Neste sentido, é muito importante nós tomarmos conhecimento da definição que o Ministério do Trabalho atribui à função de zelador. Segundo a classificação brasileira de ocupações, os zeladores zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios de apartamento, edifícios comerciais, igrejas e outros. Atendem e controlam a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento, recebem objetos, mercadorias, materiais, equipamentos, conduzem o elevador, realizam pequenos reparos, prestam assistência aos religiosos, ornamentam a igreja e preparam vestes litúrgicas. As atribuições estabelecidas pela classificação brasileira de ocupações quanto à função do zelador é bem ampla, estabelece diversas funções, mas todas essas funções têm uma ligação com uma expressão contida na definição de zelador, que é pequenos reparos. Exatamente. Ao zelador cabe a realização de pequenos reparos, pequenas atividades, pequenas obras, funções que não exijam uma competência ampla, uma formação especializada. Neste sentido, preparamos algumas funções que podem ser desempenhadas pelo zelador. Vamos lá. O zelador pode praticar as seguintes atividades: transmitir as ordens e fiscalizar seu cumprimento, comunicar ao síndico ou à administradora qualquer irregularidade no condomínio, orientar seus auxiliares quanto à aparência pessoal e conduta, comunicar irregularidades que ocorram e que eventualmente possam ocasionar prejuízo ou danos ao imóvel ou moradores, inspecionar corredores, pátios, equipamentos, hidrantes, mangueiras, extintores, áreas e instalações do prédio, verificando as necessidades de limpeza, reparos, condições de funcionamento, parte elétrica, hidráulica e outros aparelhos para providenciar os trabalhos necessários, comunicando o síndico ou a administradora. Cuidar da higiene e da limpeza das dependências e instalações, mantendo o edifício em condições de asseio. Fazer pequenos reparos e requisitar pessoas habilitadas para as reformas nas áreas comuns, bombas, caixa de água,
parte elétrica, elevadores, assegurar as condições de funcionamento e segurança das instalações, controlar equipamentos, ferramentas, encarregar-se da recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo e de limpeza, verificar as notas fiscais das mercadorias e examinar o estado das mercadorias e equipamentos, acender e apagar lâmpadas, verificar o fechamento de portas e janelas, isolar a área do prédio para reforma, limpar piscinas, auxiliar funcionários de empresas terceirizadas, das empresas de água, luz, telefone, TV a cabo, internet, entre outras atividades que o zelador pode desempenhar. Essas atividades mencionadas, elas podem variar conforme a necessidade do prédio, conforme a necessidade do condomínio, conforme regras estabelecidas nas convenções trabalhistas, nos acordos firmados entre patrões e empregados. Mas é importante novamente referir, ao zelador cabe pequenos reparos. O zelador pode praticar pequenas pinturas, o zelador pode praticar pequenas obras elétricas, o zelador pode trocar uma lâmpada, trocar um interruptor, mas são todas funções relacionadas a pequenos reparos. É importante referir que determinadas funções que o zelador vai desempenhar dentro do condomínio, é importante que o síndico fiscalize a utilização dos equipamentos de segurança. Novamente, a gente reforça o posicionamento. A utilização dos equipamentos de segurança tem como finalidade, número 1, prevenir acidentes, prevenir que a pessoa que vai desempenhar a função sofra algum dano. Em segundo lugar, o equipamento de segurança tem a função de prevenir que o condomínio ou que qualquer empresa sofra algum processo pela não utilização destes equipamentos. Espero que esse vídeo tenha colaborado com vocês para entender a função e a relevância desta função dentro do condomínio. O zelador hoje é, sem dúvida alguma, o auxiliar mais próximo do síndico. Pode-se dizer que o zelador é os olhos do síndico dentro do condomínio. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, estamos à disposição nos nossos canais de contato. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau!